Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Braz, sou professor da Universidade de Rio Verde, que fica sediada em Rio Verde, no estado de Goiás. É um prazer estar aqui novamente contribuindo com a Crônicas do Agro, vinculada à plataforma de podcasts da Academia do Agro. Bom, hoje especificamente vou estar abordando um pouquinho sobre a importância da utilização dos herbicidas em pré-emergência, os famosos pré-emergentes. Esses produtos tradicionalmente sempre foram muito utilizados dentro da agricultura brasileira, anteriormente ao plantio direto, mas o que aconteceu é que com o advento aí do glifosato, a redução do custo, isso no início da década de 90, meados da década de 90, então esses produtos acabaram sendo menos utilizados face a essa redução do custo de glifosato e expansão do sistema de plantio direto. Mas o que a gente visualizou a partir do ano de 2010 foi uma crescente nos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas, e aí nós ficamos num cenário onde nós não tínhamos alternativas para estar manejando essas espécies, tais como capim amargoso, buva, capim pé de galinha, caruru roxo e outras espécies aí que estão interferindo e ocorrendo dentro dos diferentes ambientes de produção. E aí então surgiu a necessidade, e face à boa eficácia desses produtos, de nós retornarmos à utilização desses herbicidas pré-emergentes. Quando a gente fala o termo pré-emergente, creio que a maioria já tem um conhecimento, mas sempre é bom estar situando, são aqueles produtos que nós aplicamos eles diretamente no solo ou na palhada, enfim, dependendo da forma que o ambiente de produção está estruturado, e o objetivo principal é assegurar que não haja a emergência de plantas daninhas. Então, o foco de controle dos herbicidas em pré-emergentes, como o próprio nome já diz, é estar controlando antes que o processo de emergência ele ocorra, e aí assegura aí um bom controle. Como características que é interessante destacar e estimular os produtores a estarem utilizando esses herbicidas, a gente pode estar citando como primeiro ponto a prevenção da mato-competição inicial. Então a gente sabe que dentro do desenvolvimento das culturas, as plantas daninhas elas acabam impactando e interferindo de maneira mais drástica na produtividade durante a fase de estabelecimento da cultura. E ao posicionar um herbicida pré-emergente dentro das suas recomendações técnicas, eu consigo assegurar que a minha cultura emerja no limpo, caso eu tenha feito uma boa dessecação, e aí eu elimino esse problema de mato-competição inicial. O outro ponto importante que a gente pode estar comentando é a boa seletividade desses produtos quando utilizado da maneira correta. Então, apesar de ter muito misticismo em relação ao uso de pré-emergentes, se a gente seguir as recomendações técnicas de dose em função das características edáficas, propriedades físicas e químicas do solo, a gente tem uma segurança que os herbicidas vão estar desempenhando um bom papel de controle sem estar impactando negativamente no desenvolvimento da cultura. Um outro ponto importante para a gente estar mencionando também é que quando bem implementado esses herbicidas pré-emergentes, bem utilizados, a gente facilita o manejo em pós-emergência, Então muitas vezes, dependendo da extensão do residual desses herbicidas pré-emergentes, a gente consegue assegurar aí uma aplicação numa dose mais baixa de bula em pós-emergência de um determinado produto, ou conforme for, dependendo do banco de sementes de planta daninha na área, até às vezes eliminar essa aplicação em pós-emergência, uma vez que aí a cultura tem o seu fechamento das entrelinhas e eu asseguro um controle cultural, tá certo? E um outro ponto, e esse é o mais importante, que eu já abordei um pouquinho agora no começo, é o como que essa ferramenta ela é importante no manejo contra a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então nós estamos num cenário hoje que nós não temos perspectivas a curto prazo de novos mecanismos de ação, a médio e longo prazo sim,
E aí o que acontece é que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. E aí uma das opções interessantes é o uso de herbicidas em pré-emergências, uma vez que nessa situação eu consigo controlar essas plantas resistentes e também as tolerantes naquela fase em que ela se apresenta mais suscetível à ação dos herbicidas, que é nessa fase de germinação, emergência, e aí eu consigo ter um melhor controle. E outra característica interessante é que nessa nova conjunto de produtos comerciais que estão vindo para o mercado dos pré-emergentes, muitos estão vindo com misturas entre mecanismos de ação. E aí quando eu adoto a rotação de herbicidas e também essa associação entre mecanismos de ação, eu amplio o espectro de controle e eu tenho um controle melhor. Então, o resumo dessas características que a gente pode estar citando é que, considerando a relação custo-benefício, ou seja, o controle que o herbicida pré-emergente me entrega em função do quanto que eu invisto, isso daí fica extremamente interessante para o sistema de produção. Claro que, como tudo dentro da agricultura, existem alguns desafios. Então, quando a gente fala dos desafios de estar utilizando os herbicidas pré-emergentes, o primeiro que a gente cita é a questão do ajuste de doses em função das características do tipo de solo, a característica do ambiente de produção. A gente sempre tem que tomar cuidado com esse posicionamento, porque se eu exceder a dose em função da característica do meu solo, eu posso ocasionar injúrias na minha cultura. Um outro desafio que a gente cita é a questão do carry-over. Então, alguns desses produtos acabam tendo um residual considerável no solo, e aí eu sempre tenho que, então, ajustar a minha dose em função do tipo de solo, perfil de ciclo da cultivar que eu estou trabalhando, né, e o que eu vou semear segundo a safra. Mas, novamente, se bem posicionado, seguindo as recomendações técnicas, a gente tem uma segurança muito grande de uso. E, por fim, um outro desafio que é importante estar mencionando é que hoje nós trabalhamos nos solos brasileiros como um sistema de plantio direto. Quando a gente fala de sistema de plantio direto, isso indica que vai ter a manutenção dos restos culturais da palhada em cima do meu solo. Então eu preciso sempre olhar o perfil, as propriedades físico-químicas do herbicida, para saber se ele tem a capacidade de passar pela palha e chegar no solo, que é onde que vai estar a semente da planta daninha, para que eu tenha um bom controle. Tá certo? Esses são alguns desafios, né? Mas volto a falar, tudo, se bem posicionado, seguindo as recomendações técnicas, a gente tem uma segurança muito grande de êxito na utilização e acaba tendo um controle muito interessante, tá certo? O que a gente tem visualizado anualmente a cada safra é um aumento no uso desses herbicidas pré-emergentes, e dessa vez os pré-emergentes eles voltaram e foi para ficar, porque os benefícios são inegáveis. Bom, essa é mais uma contribuição para o Crônicas do Agro e fico à disposição. Um grande abraço a todos. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.